Criar um jogo é difícil, mas isso você já sabe. Até jogos pequenos demoram anos para serem feitos, por times gigantescos, então imagine só fazer isso tudo sozinho. Dá trabalho programar, criar a música, a arte e elaborar a gameplay. Então a pergunta que fica é como alguém pode fazer isso sozinho e sem experiência nenhuma? E é exatamente para isso que esse guia serve, responder essa pergunta. Olá, eu sou o Lua Lúdica e há 3 anos atrás eu decidi dar início a essa tentativa de criar jogos, mesmo sendo horrível em programação, desenho e absolutamente tudo, e talvez você também seja. Ainda assim, foi possível para mim criar um jogo, na verdade vários. 4 já foram lançados e um ainda está na página da Steam. E eu sei que faz muito tempo que não tem atualização, mas eu não me esqueci de você. O meu primeiro jogo eu fiz em 6 meses de estudo em Game Dev, então creio que você também possa fazer nesse tempo, ou quem sabe até antes. Mas se eu fosse te falar o que você deve fazer para começar, seria... A primeira coisa que muita gente pensa é que precisa de muito dinheiro para começar. E bem, não. Você não precisa de um computador muito bom, nem de um estúdio e assim, sinceramente, a maioria das engines são gratuitas ou tem taxas minúsculas. Então o que você deve focar de fato quando você vai começar a criar jogos é no que você é bom. Se você sabe desenhar, programar ou compor, alguma coisa que seja útil na criação do jogo. Se você for bom em uma dessas áreas e for isso que você quiser seguir, então tá ótimo. Já seria meio caminho andado. Até porque na criação de jogos há várias funções que você pode assumir, programador, game design, mas a questão é que se você quiser fazer tudo sozinho, ou começar pelo menos fazendo as coisas sozinho, você vai ter que saber o básico de cada uma dessas áreas. E então, se você não sabe nada, tá tudo bem, escolha o que você mais gosta e se dedique a começar por ele. Absolutamente tudo que você precisa para começar a criar jogos, você pode encontrar na internet. Existem tutoriais de design, além de, claro, artes gratuitas. Do mesmo jeito existe isso para música, sites como itch.io tem gratuitamente músicas e artes para o seu jogo. E se você tiver o pensamento que isso é muito complexo, tente começar com algo simples, algo que lhe cativa e vai fazer você gostar do processo de criação, porque eu lhe garanto que nenhum problema é maior do que você não gostar de criar o jogo. Tem que ser um processo que você se divirta enquanto faz, porque senão vai desistir logo no primeiro obstáculo. E mais importante que tudo, não tente criar um projeto absurdo, nada de GTAs ou algo do tipo, além de que não comece seu primeiro jogo com o seu projeto dos sonhos. Isso é um tiro no pé. Vai fazer você só se frustrar. Comece com algo pequeno, mas que você se divirta fazendo. Existem milhares de jogos simples e que são extremamente bons. Se inspire neles para começar. E falando em começar... Se você vai começar, precisa pensar em 2 coisas, o nicho e as ferramentas que você vai usar. Escolher um nicho é simples, não queira competir com os jogos AAA, faça um jogo pequeno, com a ideia clara. Isso por si só já é o suficiente para aprender. Não vai fazer um gênero de um jogo que é tipo MOBA ou RPG, que dá muito trabalho para se criar. Escolha algum gênero simples, isso já vai ser o suficiente para você aprender. Quanto às ferramentas, eu digo que é o seguinte, você vai ter que escolher uma engine para fazer o jogo. Assim o projeto vai ficar extremamente mais fácil. Para quem não sabe, engine é basicamente o software, a ferramenta que você vai utilizar para criar o jogo, onde vai colocar o código e tudo nela. Criar jogos 2D costuma ser mais fácil do que em 3D. Existem vários no mercado e você tem que escolher a que mais se encaixa com você. Se você quer muito fazer um jogo 3D, então escolha uma engine que faça jogos 3D. Eu acho mais trabalhoso do que jogos 2D, então se eu fosse dizer eu diria para começar por um jogo 2D de qualquer forma. Ainda assim existem várias delas. Existe um vídeo que eu elaboro sobre as mais populares no mercado, mas em principal são essas 5. Sendo que o Game Maker é exclusivamente em 2D e a Unreal exclusivamente em 3D. Até que dá pra você fazer umas gambiarras e tentar fazer um jogo em outro estilo nelas, mas não vai ficar bom. Mas como eu disse antes, eu não vou me aprofundar muito nas engines. Tem um vídeo só pra isso aqui no canal, que você pode conferir depois que acabar esse. E para fazer arte do jogo, você pode fazer em vários estilos. O ideal é começar um estilo simples, tipo pixel art, arte vetorial ou algo bem minimalista. Depois que você escolher uma game engine, você pode procurar tutoriais e cursos pela internet. Vai estar cheio de cursos de programação sobre game dev. Todos esses cursos você vai criar jogos protótipos, jogos pequenininhos como Flappy Bird ou Pong, e vai ser o suficiente para você aprender o básico. O importante não é reinventar a roda, e sim fazer ela girar, mesmo que torta. E você não precisa fazer tudo isso sozinho, você pode se juntar com grupos de amigos para aprender juntos, e até mesmo dividir funções. Um lugar bom para isso é Game Jams. Para quem não sabe, Game Jam é basicamente uma competição de jogos, onde se juntam várias pessoas para criar um jogo de um tema específico. Normalmente tem premiação
criação e você pode participar tanto individualmente como em grupo. Eu acho que ocorre pelo menos uma Game Jam no mês, sendo patrocinada por alguém da internet. Então se você buscar aí, eu tenho certeza que você acha. Uma que eu poderia recomendar é a do Noni. O único problema é que você só pode participar dela se você for um assinante do curso dele. E a mesma coisa serve para o curso do André Jung. E depois de você se aprofundar mais na criação de jogos, você vai começar a pensar em publicar. E não tem muito erro, a Steam é a melhor plataforma para isso. Vá direto nela. Vender para consoles tem sim seu valor, mas só pense nisso depois que você já tiver colocado o seu jogo na Steam e ele ter pago o custo de produção. E o mínimo que você pagaria na Steam seria $100. É o preço que você precisa pagar para colocar o jogo na Steam. Mas não basta apenas aprender a programar. Outro fator também que vai determinar seu sucesso é... Agora vem a parte que é mais difícil do que começar, que é continuar. Motivação é aquele gás inicial que você sente quando vê um vídeo ou tem uma ideia de um jogo, mas a motivação passa. O que vai te dar ânimo para continuar fazendo o projeto e estudando é ter determinação e não ter muito por onde correr. Você vai sim olhar para o seu projeto alguns dias e vai falar que isso tá horrível, que nunca vai ficar bom e vai ficar com vontade de desistir. Mas olha só, adivinhe, vai ficar horrível mesmo. Ninguém vai acertar de primeira. No começo, meu código, minha arte, tudo do meu jogo também era péssimo, mas cada tentativa vai melhorando. Outro problema grande é o problema da distração. A gente acaba sempre fazendo outras coisas e deixando de lado nossas atividades. Já que se você tá querendo criar um jogo, você provavelmente vai fazer isso como hobby, pelo menos para começar. E é muito fácil ignorar um hobby, afinal de contas não é nenhum tipo de obrigação. Por isso você vai ter que fazer algo na sua rotina para manter o foco na programação. Até porque se você quer criar um jogo, você já deve ter algo da cabeça. E quando algo der errado, você vai ficar frustrado, vai querer desistir. E o meu conselho é, não faça isso. Segure a ansiedade. Seu primeiro jogo não vai ser perfeito, muito longe disso. Mas ele precisa existir. Terminar um jogo simples vai te ensinar mais do que 5 anos sonhando em criar algo épico que nunca vai sair do papel. A sua determinação é aceitar que seu jogo pode ser pequeno, feio, mas pelo menos ele é completo e finalizado. Porque esse é o maior problema das pessoas, começar e não terminar. Mas isso aí, Undertale já te falou. Agora que vocês já sabem tudo isso, temos que elaborar as ideias e organizar elas. O ideal, como eu disse antes, é escolher um nicho. Pode ser plataforma, puzzle, clicker, terror, ou seja lá o que você gosta de jogar. O importante é delimitar, quanto mais foco, melhor. E não vai ser GTA. Depois disso, você pensa em uma mecânica simples, algo que o jogo vai ter, e que caiba em uma frase, tipo um quadrado que foge de triângulos. E pronto, isso já é um jogo. Feio e chato, mas um jogo. E então você elabora essa mecânica para que ela fique um pouco mais divertida, adicionando efeitos e tudo mais. E depois você simplesmente extrapola essa ideia para que seu jogo tenha um diferencial. Um exemplo que me veio à mente é Bonnie Bakery, que é um jogo de cozinhar como tantos outros que existem aí, mas que tem um diferencial. Ele tem uma história, o que já é um diferencial para jogos de cozinha, mas sua história por sua vez ainda tem outro diferencial, pois é uma história de temáticas sombrias e de terror, o que é contrastante com a temática fofa do jogo, o que já faz ele ter uma cara própria. Outro exemplo também é Celeste, que é simplesmente um jogo plataforma que otimizou tão bem seu sistema de movimentação e pulo e se tornou algo extraordinário dentro do próprio gênero. Então, ou você faça algo inovador ou algo muito bem feito. Qualquer um dos dois serve. Mas é claro, isso depois de você já ter aprendido o básico de programação e já ter criado alguns jogos simples, réplicas de outros jogos mesmo. Escolha a temática que você goste e trabalhe nela. Misture referências, pegue 2 jogos que você gosta, tente reimaginar eles juntos, ou pegue o conceito de um jogo, misture com outro, simplesmente faça algo interessante. O ponto é, sua ideia não precisa ser revolucionária, ela precisa ser simples, divertida e, mais importante que tudo isso, terminável. Criar um jogo é difícil, mas nesses 2 últimos anos o Brasil cresceu insanamente na criação de jogos. É sério, é só você dar uma olhada na quantidade de jogos que surgiram e ficaram em alta. Eu posso garantir que você nunca vai ter uma oportunidade melhor do que esse momento para começar a criar jogos. Seja porque você quer criar o jogo dos seus sonhos, ou só porque você gosta disso como hobby. E é para isso que esse vídeo serve. Vai ser um guia para você aprender como é que é o processo de criar um jogo. Mas antes de irmos, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lalutka e esse é meu canal de Game Dev. Indo direto ao ponto, há um tempo atrás eu também tinha feito um guia sobre criação de jogos, só que nele eu tinha falado muito mais sobre tempo e motivação. Já desse daqui eu quero fazer mais um passo a passo, que é o processo que eu faço para criar um jogo. E para quem quiser dar uma olhada, está aí na barra de YouTube dividido os temas que eu vou falar.
Tudo começa com a ideia. E não, você não vai fazer um GTA 6 ou um RPG MMO gigante. Na verdade, muito provavelmente você não vai fazer nenhum jogo médio, mas sim jogos pequenos com uma mecânica extremamente divertida. Pelo menos esse é o jeito ideal. Assim você vai conseguir ver sua ideia saindo do papel, e pode ser que sim, ele seja um ótimo jogo. Como Vampire Survival, Celeste e Moonleap, que são jogos simples, mas que tem uma mecânica que por si só já vende o jogo. Só que essa é a etapa que você vai idealizar como vai ser seu jogo. Então pergunte para si mesmo, qual tipo de experiência eu quero que o jogador tenha? Quer que o jogador sinta medo? Ou que participe de uma aventura épica? Ou até mesmo um jogo de comédia? Bem, independente do que você escolher, ele vai ter que se encaixar nesse quesito, que é o Core Loop, ou o loop principal do seu jogo. É como a gameplay dele vai funcionar, do começo até o fim. Se seu jogo for um estilo Vampire Survival, provavelmente o loop dele vai ser matar inimigos até o par de level, ganhar uma habilidade e matar inimigos mais fortes, até que em algum momento você vai enfrentar o boss, e aí você vai ganhar ou perder o jogo. É claro que também existem jogos que são infinitos, que enquanto você quiser jogar, ele vai continuar, mas isso cabe a você escolher. E por isso aqui no começo é bom você fazer um GDD, que sem a abreviação se chama Game Design Document. Aqui você vai ver seu público-alvo, o tipo de pessoa que gosta do seu jogo, qual é seu estilo de arte dele, como vai ser a gameplay dele e qualquer outro tipo de informação importante. Com isso em mente, você vai conseguir chegar bem mais longe na criação do seu jogo. E a minha dica de ouro aqui é não tente criar um AAA. Comece pequeno, foque em mecânicas simples, mas divertidas. Por exemplo, você pode pensar em um jogo de plataforma com habilidades únicas, ou um puzzle padrão, só que com a regra adicional, uma regra original dentro do seu próprio jogo. Isso já vai ser o suficiente para começar. Depois da ideia, você tem que escolher como você vai programar o seu jogo. Você pode escolher criar por uma engine, que é um software produzido especialmente para criar jogos, ou você pode fazer por um framework, que é basicamente alguma linguagem de programação pura. Algumas populares que eu conheço e que servem para jogos é o Pygame, feito com Python, então se você já conhece Python, pode ser uma boa para você. E o outro é o Love 2D, que usa a linguagem de programação brasileira Lua. Mas vai por mim, vá na engine. É mais rápido, é mais prático e mais otimizado. Acho que você só deveria utilizar um framework caso você realmente goste de programação e prefere mais esse processo do que criar um jogo em si. Até porque quase todas as empresas gigantes de jogos também utilizam um tipo de engine. Mas enfim, muitas pessoas ficam confusas aqui para tentar escolher alguma, mas isso não importa muito. O que importa vai ser o jogo que você vai fazer nela. E sim, existem engines que é melhor para um estilo de jogo do que outra. Só que essas quatro aqui já servem para quase todos os estilos: Unity, Unreal, Godot e Game Maker Studio. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas no geral todas elas são grátis para você criar o seu jogo. Mas claro, tem licença. Tirando a Godot, que é código aberto e realmente você não tem que pagar nada por ela. O Game Maker você tem que pagar se você quiser publicar o seu jogo. É R$200, mas você só paga uma vez e depois disso você pode publicar qualquer jogo para sempre. Já a Unity, ela vai cobrar uma taxa dos seus jogos caso você esteja faturando mais de $200 mil por ano. Já a Unreal você vai ter que pagar uma taxa caso o seu jogo venda mais de $1 milhão. Então dá para perceber que independentemente dessas opções, para um dev indie são praticamente grátis. E essa parte vai depender do que você vai querer fazer. E está aí na tela as vantagens e desvantagens de cada engine. E a dica é, se você não sabe programar, vá para Godot ou Game Maker, lá a linguagem é bem mais facilitada. E eu acho que a engine por si só é mais leve e mais otimizada também dela. Vamos falar um pouco sobre programação também. Quando você abrir a engine, você vai se deparar com a tela dela. E para você não ficar 10 minutos olhando para uma tela em branco esperando alguma coisa acontecer, ou clicar em algo e estragar tudo, ou simplesmente ativar um modo que você nem sabia que existe, você vai ter que aprender a mexer nesse programa. E para isso você pode fazer algum curso pago ou simplesmente assistir aulas gratuitas do YouTube. De qualquer maneira, eu tenho um vídeo antigo no canal que eu falo dos cursos pagos e gratuitos, os melhores que eu acho para começar em game dev. E depois de escolher a ideia do seu jogo, a ferramenta que você vai usar para criar ele, agora tá na hora de você escolher qual é o estilo artístico dele, já que de todos os fatores, esse é o que mais atrai público. Então vale a pena você dar uma olhadinha especial aqui também, até porque todo jogo tem uma identidade visual. E a boa notícia é que você não precisa ser um artista profissional para ter o melhor estilo. Embora se você já sabe desenhar, isso vai ajudar bastante. Escolha estilos de arte simples, como arte vetorial, pixel art ou low poly, caso você for fazer um jogo em 3D. De maneira alguma tente fazer algo realista, um desenho à mão. Isso seria extremamente complicado de se fazer e não seria uma boa experiência. Mesmo que o jogo tenha gráficos simples, faça gráficos coesos e que combinam entre si. Desse jeito ele consegue ser mais bonito do que um visual complexo e bagunçado. E quando for fazer arte do seu jogo, você pode escolher desenhar por si só, você pode usar assets gratuitos da internet. Existem alguns que você pode comprar para usar no seu jogo, mas também existem alguns gratuitos. Esses assets e sprites você consegue encontrar em sites como itch.io. E normalmente o que os gratuitos pedem é que você coloque o nome dele no crédito do jogo. E lembre-se, a arte não deve só decorar, ela deve comunicar algo para o seu jogador. Mas isso você já deve saber. Vamos indo para outro assunto agora, que é o som e a música do seu jogo. O som pode ser mais importante do que você imagina. Ele vai fazer o jogador sentir coisas, mais do que efeitos
efeitos visuais inclusive. Vampire Survival mesmo é sustentado pelo simples som dos inimigos levando dano e da coleta de XP. É um som tão satisfatório que torna a gameplay do jogo por si só viciante. E existem muitos sons gratuitos na internet que você pode usar. Normalmente seu jogo não vai ter sons complexos, vai ser algo simples. Então é fácil de criar em programas, porque tem muitos tutoriais por aí. Já a música do seu jogo vai ser algo mais complexo. Você vai ter mais um trabalho aqui, seja para compor ou para encontrar músicas gratuitas. Compor música é algo extremamente complexo, então não vou me aprofundar muito aqui. Mas você vai encontrar muitos vídeos na internet falando sobre. A música ela vai reforçar a ação, a emoção e basicamente guiar o jogador. Então escolha uma música que combine com o sentimento do seu jogo. E lembre-se, o silêncio às vezes também faz parte da trilha. Depois de tudo, chegamos no processo mais chato do jogo, que é a correção de bugs. Nesse processo você vai testar e testar seu jogo. E depois de você testar 1000 horas dentro do seu próprio jogo, vai aparecer mais bugs. Não tem muito como fugir. O importante é que vai estar jogável. E essa é uma parte do jogo que você vai ter que trabalhar mesmo depois que ele for lançado. Porque os jogadores vão fazer coisas que você nem chegou perto de pensar. Mas essa parte aqui é realmente testar e corrigir. É chata? Mas é necessária. E provavelmente o momento que você vai mais sentir ansiedade. Mas ei, não desista. Se você está nessa parte, você está quase terminando. E o ponto final que muita gente esquece é a divulgação e a publicação do seu jogo. E tão importante quanto publicar é divulgar. Existem inúmeras plataformas de jogos, mas as mais simples que você vai conseguir lançar algo, sendo um dev indie, são a Play Store, a Steam e o itch.io. Focando mais na parte de computador, a itch.io não vende tanto assim, mas é ótima para você lançar o protótipo do seu jogo, um beta ou algo do tipo. Muitas pessoas testam jogos por lá, e a Steam vai ser a melhor de todas. Aqui é a plataforma que mais divulga e a que mais vende. Seu objetivo final vai ser ter uma página nesse lugar. Cada jogo que você publicar, você vai ter que pagar uma taxa de $100 e depois 30% do que seu jogo vender dentro dela vai pra Steam. Mas isso não tem como fugir, todas vão ser assim. Pelo menos a Steam divulga. E para recomendação do seu jogo, eu recomendaria postar no Reddit. É uma plataforma com bom senso de comunidade. Divulgar para seus amigos, isso é óbvio. E postar no YouTube, por que não? No mínimo o trailer do seu jogo já vai ser postado mesmo. Então é melhor postar alguma coisa sobre o processo de criação dele também. Mas realmente não espere que seu jogo vai viralizar de imediato. Isso vai ser um passo de cada vez. E bem, minha dica final nesse vídeo todo é participe de Game Jams. Game Jams é basicamente competição de jogos, ou melhor dizendo, competições de criação de jogos, no qual você vai ter um tema para fazer um jogo, tipo viagem no tempo, e aí várias pessoas vão ter que se juntar para criar um jogo no mesmo tema, em um período curto de tempo, tipo uma semana, 3 dias, algo do tipo, e normalmente competir para o primeiro lugar, onde vai ter algum tipo de prêmio. Não é tão difícil de encontrar se você procurar Game Jams por aí. Provavelmente você vai encontrar alguma. A maioria você vai ter que participar de algum curso para poder entrar nela, mas existem aquelas que são abertas para todo mundo. Quando a gente começa a criar jogos, quase sempre a gente tem aquele jogo já idealizado, tipo aquele que você quer muito fazer. E isso até que é muito bom, só que você tem que parar para pensar se ele é cabível, se você realmente consegue terminar ele ou se simplesmente vai parar no meio, porque não vai conseguir fazer uma arte tão bonita ou uma mecânica bem complexa. E isso é normal, mas não deveria ser. Você deveria fazer jogos que são sim cabíveis, jogos que você consegue terminar. Um projeto finalizado vale mais do que 100 projetos inacabados. É só você dar uma olhada para a indústria de jogos indies que você vai perceber esse tipo de coisa. E a coisa mais importante quando você vai escolher um jogo para fazer é o estilo dele, o gênero que ele faz parte. Isso é o que atrai jogadores e basicamente classifica como você vai produzir o seu jogo. E com tantos gêneros e estilos de jogos diferentes, qual é aquele que está em alta, qual é aquele que está em baixa, e qual é aqueles desconhecidos, mas que provavelmente vão fazer um sucesso no futuro. É isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Dá uma mergulhada nos gêneros de jogos da Steam e ver quais são os melhores para nós dev indies. Olá, eu sou Lua Lúdica e indo direto ao ponto, a gente vai usar como base aqui para analisar os gêneros de jogos a Steam, que é a maior plataforma de jogos e a melhor também. Eu acho que isso aí todo mundo concorda. A Steam dá muita visibilidade para jogos indies, e um estilo que funciona muito bem são os jogos incrementais. Esses jogos costumam ser bem parados, e por isso também são chamados de idle games. O objetivo sempre é crescer e aumentar os números. Por isso esse gênero aqui é perfeito para você que gosta de código, mas tem uma arte que parece que foi feita por uma criança de 4 anos. E esse estilo também se dá muito bem com jogos de deck builds, ou seja, jogos que envolvem cartas, o que já atinge outro nicho de jogadores. E ainda tem outra variação que a gente fala mais tarde. O segredo do sucesso desse estilo é que humanos são criaturas simples. Nós gostamos quando o número pequeno vira
tira um número grande. Você não vai precisar animar um ataque, você só precisa fazer uma barra encher e passar a sensação de progresso pro jogador. Isso aqui foi o estilo de jogo que eu fiz quando eu tava começando a criar jogos, os primeiros eu fiz todos incrementais. Eles são tranquilos de fazer, e é muito bom para quem tá começando porque você consegue ver o seu progresso rapidamente, já que você consegue incrementar muito rápido as coisas dentro do jogo. Afinal de contas, esse é o nome do estilo do jogo. Então tinha que ser fácil mesmo incrementar coisas. E tem jogos muito famosos desse estilo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece Cooker Clicker. Esse jogo explodiu, mas tem outros muito bons também. Um que eu acho bem legal é o Tiny Aquarium, onde você cria um aquário com muitos peixes. E outro que fez um certo sucesso foi o Keep On Mining, em que você basicamente minera. Esse é um gênero que não é difícil de se criar e ainda tem bastante espaço no mercado. Tipo, muitas pessoas gostam desse estilo. E por ser objetivamente simples, dá pra você fazer sem muitos problemas. Agora, se você desenha muito e gosta de lore dentro dos jogos, mas quando você vê um código sua alma sai do corpo, um gênero muito bom pra você é Visual Novel. Quase não exigem programação e são muito bons. Existem engines como o Ren'Py que basicamente você não programa, o foco é a narrativa e a estética do jogo. É claro que a música é importante, mas o principal mesmo vai ser tanto a história que você está escrevendo, quanto a arte e o estilo do seu jogo. É óbvio que quase todo visual novel segue aquela estética de anime, ainda assim isso não é uma regra, mas é o que mais dá certo. E tipo, você não precisa ser fã de visual novel, na verdade você pode até mesmo não gostar de visual novel, pode ser um gênero, um estilo que você não gosta, é porque é bem comum, é bem nichado esse estilo. Você deve conhecer Doki Doki Literature Club e Coffee Talk, que são os mais estourados desse gênero. Tem aquele do Tribunal também, que eu esqueci o nome durante a gravação desse vídeo. Ainda assim, não gostar do gênero não é uma coisa de todo ruim. Se você não gosta de visual novel e está fazendo uma, você tentaria deixar interessante pra você. E se você conseguir fazer algo que você realmente gosta, então é perfeito. Muita gente que também não gosta de visual novel iria dar uma chance pra esse jogo, porque ele ia ter algum diferencial que faria pessoas que não gostam gostar dele, porque ele teria algum tipo de diferencial. Isso não serve só pra visual novel, pra qualquer gênero de jogo na verdade. Quantos estilos de jogos que existem que a gente não gosta, mas tem algum jogo daquele gênero que a gente realmente curte, mesmo não gostando do gênero. Tipo, eu não gosto de mascote horror, ainda assim eu gosto dos primeiros Five Nights at Freddy's, ainda assim eu gosto dos primeiros FNAFs. E se tem um gênero aí que você não curte, mas tem um jogo que você gosta, coloque aí nos comentários. Vamos ver quais jogos conseguem estourar a bolha do estilo dele. E isso acontece bastante com o estilo de terror, até porque tem aquela regra, né? Pra conseguir muitas visualizações no YouTube, basta ter um jogo de terror. Ele é basicamente o único gênero onde gráficos ruins são considerados estilo. Se você não sabe modelar ou desenhar direito, coloque tudo escuro, use uma textura do PS1 e chame de retro horror. O escopo normalmente sempre é minúsculo também, é tipo o jogador anda, pega uma chave e foge de um monstro. Isso não é desmerecer o gênero, até porque eu acho que a comunidade de jogos de terror são a mais engajada e mais atenciosa. Tipo, a comunidade de terror realmente gosta de se aprofundar na história do jogo, nas mecânicas e tudo que acontece. Não é à toa que a gente vê muitos jogos por aí que são carregados pela própria comunidade. E eu não sou muito fã de jogos de terror, mas se eu fosse fazer, com certeza eu colocaria alguma pegada extra. Existem jogos de terror que literalmente trabalham só com a parte psicológica. Nenhum monstro existe, só uma atmosfera sombria já é capaz de fazer um jogador se divertir. Bem, se bem que divertir não é a palavra para jogo de terror, mas vocês entenderam. E outro estilo que era uma tendência até alguns meses atrás é o roguelite. Eles, assim como jogos de terror, são jogos mais gamer mesmo, já que o foco deles é totalmente a mecânica do jogo. Mas não vá tentar fazer um Hades do tipo. Faça jogos pequenos, essa dica eu já tinha dado em outro vídeo. Foque em fazer algo mais parecido com o estilo de Peglin, Balatro ou Nine Kings. A vantagem desse estilo é que você cria pouco conteúdo, poucos inimigos, poucas fases, e o código faz eles se repetirem de formas diferentes. Esse estilo usa muito a sorte e a probabilidade, e a gente sabe que esses dois fatores por si só já são divertidos. Não é à toa que cassinos dão tão certo. Sorte é uma mecânica própria de um roguelite. E é claro que a sorte deve favorecer mais o jogador do que atrapalhar. Só que isso já é a parte de balanceamento. Mas o que importa aqui é que roguelite ainda é um gênero excelente. E outra pegada agora totalmente diferente são jogos casuais. Para ser mais específico, focando aqueles que são relaxantes ou fofos. Esse é um estilo que varia bastante, então não tem uma regra, mas normalmente eles são jogos simples. Tipo, encontre o gato aqui. A maioria
dificuldade vai ser desenhar tudo isso, mas também é só isso e o jogo vai estar pronto. Tu pode fazer aqueles jogos de decorar também, são bem relaxantes e tem seu público. E se quiser fazer algo ainda mais simples, tem os hiper casuais, são aqueles jogos de celular, onde normalmente tem uma mecânica, uma tela, não tem história, não tem inventário, nem nada muito elaborado. Ainda assim tem o seu certo sucesso, mas é claro que se limita à plataforma mobile. E faltou eu falar aqui sobre o Survivors Like, e esse é meio polêmico. Há 2 anos atrás eu diria, faça um. Ia ser com certeza um sucesso, mas hoje em dia todo mundo já fez. E é claro que a barreira técnica é muito baixa, é fácil de programar e de desenhar, mas a barreira comercial ficou altíssima, o gênero saturou muito, teve muitos nos últimos anos. Então não tem mais como esse gênero ser um sucesso. Isso é o que eu diria se Megaboom não existisse. Esse jogo mostrou que esse gênero ainda tem seu nicho. Na verdade é que consegue até extrapolar seu nicho, o que me faz pensar que sim, dá pra você fazer um survival like, mas tem que ter algum diferencial. Megaboom é basicamente por ser 3D e tem uma progressão de dificuldade bem legal. Então dá pra você fazer, só tente pensar em um diferencial bem grande. E agora, resumindo, o melhor gênero que você pode criar é aquele que você consegue terminar. E mais importante, não foque em fazer o melhor jogo do estilo, foque em fazer o jogo mais diferente, com um diferencial grande. E claro, tenha em mente que todos esses jogos têm que ser pequenos. Não adianta começar um RPG da sua vida e desistir em 3 meses. Nada que envolva servidor também, é sempre complicado mexer com isso. Comece com o incremental, faça um joguinho de terror de 15 minutos e lance. Receba o feedback e aprenda com ele. 2026 não é 2020. O mercado mudou e posso dizer que principalmente aqui no Brasil, o game dev começou a crescer. Nos últimos anos, quantos jogos brasileiros tiveram destaques? Tipo, foram muitos. O que eu quero dizer é que hoje tem tantas possibilidades que você não precisa seguir aquela cartilha de estudar Unity e pixel art. Mas se eu tivesse que dizer o maior erro que você pode cometer, é estudar tudo ao mesmo tempo. E por isso eu quero te mostrar exatamente o que você vai estudar para criar jogos em 2026, na ordem certa. Olá, eu sou Lalútica e indo direto ao ponto, uma das primeiras coisas que você já deve ter em mente é se você quer criar jogos como hobby ou realmente está pensando em uma carreira como game dev. Isso pode sim mudar o rumo do seu estudo, mas se você está começando e não sabe absolutamente nada, o começo vai ser igual para qualquer uma das duas opções. E só mais uma coisa, esse vídeo é mais voltado para um programador do que para um artista, até porque é o que eu sou, mas se você for fazer jogos sozinho, você vai ter que aprender um pouco de cada área. Você vai ser o diretor de arte, o programador, o músico, o marketing e o faxineiro, basicamente um generalista. E a primeira coisa que você deve aceitar é que você vai ser medíocre para ruim em quase tudo. Mas seu objetivo em 2026 não é ser o melhor programador do mundo, é ser o melhor em resolver problemas. Sua área vai ser fazer as coisas funcionarem, de um jeito ou de outro. E isso que vamos focar aqui. Agora a pergunta que eu faço é qual tipo de jogo você quer criar. E isso vai muito do que você gosta. Se você gosta de jogos com foco em história, ou jogos de plataforma, isso tudo varia com seu gosto. Todas as ideias aqui são válidas, menos MMORPG. Esse daí a gente não fala. O bom é sempre ter aquela sua ideia dos sonhos, que é mais difícil de se criar, mas que vai ser o ponto que você vai usar como referencial para chegar lá. Só que é bom ter uma ideia cabível, que você consiga fazer até que de forma simples. Ela precisa caber no seu bolso e no seu tempo livre. A regra é simples. Se você não consegue prototipar a mecânica principal em um final de semana, então a ideia é grande demais. Comece pequeno. Ideias por si só valem nada. Agora a execução vale bastante. Então tenha uma ideia que você consiga assim terminar. E mais tarde eu vou dar algumas dicas de como você conseguir ideias para criar jogos. Mas por enquanto vamos escolher a engine, que é o software e o programa que você vai utilizar para criar seu jogo. E você até pode criar usando código puro com bibliotecas, mas é muito melhor você fazer por uma engine. Ela é uma ferramenta que facilita muito o processo e tem um código já adaptado para a criação de jogos. As principais e as melhores do mercado são Game Maker, Godot, Unity, Unreal e Construct. Você vai ter que ver qual é o melhor para o seu jogo. Eu aqui fiz essa lista, essa tabela, com as vantagens e desvantagens de cada uma. Eu acho que assim, se você já tem experiência com programação, começar com a Unity ou Unreal não vai ser nenhum problema. Mas se você realmente não tem noção nenhuma, a linguagem que usa na Godot e no Game Maker são bem mais acessíveis. A Construct também, mas essa eu nunca me aprofundei muito, então não sei qual é o grau de aprendizado. Mas as outras 4 são excelentes. O Game Maker Studio 2 tem uma interface gráfica muito agradável. Ela é bem receptível e o código dele também é bem tranquilo. É tipo um Python otimizado. Se chama GML. Ela não faz jogos 3D, mas para jogos 2D é excelente. Eu acho que é a ferramenta mais rápida para tirar uma ideia do papel. E esse ano o Game Maker vai ter bastante atualizações. Vamos ver como ele vai ficar. Já a Godot é o queridinho do Open Source. Nenhuma empresa toma conta dela. Ela é basicamente aberta para o público e foi o público que fez. E por isso você não paga nenhuma taxa para utilizar ela. De todas
todas eu acho que é a engine que está mais crescendo atualmente. Já a Unity é o padrão da indústria. Se você quer trabalhar com jogos em uma empresa, vai ter que ser na Unity ou na Unreal, e atualmente ela é a engine mais usada. Ela serve tanto para 3D quanto para 2D. De qualquer forma, muitos jogos bons foram feitos nela. Já a Unreal é para quem gosta de jogos 3D em gráficos realistas. Ela é péssima para 2D, mas é ótima para 3D, principalmente por ter um sistema gráfico tão avançado. Então bem, essas são as engines. Escolha uma delas e comece a programar nela. E depois você vai ter que escolher o estilo de arte do seu jogo. Tipo, tem muitas variações. E se você não sabe desenhar, bem, estamos em 2026. Você tem alguns caminhos. Pixel art e arte vetorial são os mais usados para jogos 2D. E claro, minimalismo sempre funciona. Já para 3D, algo estilo low poly, tipo os jogos de PS1, ou um jogo em voxel, são excelentes também. São ideias que não são tão complicadas como desenho à mão e nem modelos realistas. E em 2026 a gente já chegou à conclusão de que jogos realistas não quer dizer que é um jogo bom. E para quem tem muita dificuldade para usar artes dentro de um jogo, você pode procurar por fora em sites como itch.io, artes gratuitas na internet que você pode utilizar dentro do seu jogo. E quando eu estou falando arte, não é só o visual, você pode utilizar também trilhas sonoras e efeitos sonoros. Com isso você já consegue montar bastante jogos, mesmo que você não seja um artista. E para os artistas que estão assistindo isso e não sabem programar, essa é a era da IA. Elas foram criadas para ajudar programadores. Então qualquer tipo de dúvida você pode perguntar a ela que ela vai explicar código por código, linha por linha. E até sistema de código ela consegue montar para vocês. E é claro, isso não se aplica à arte, se aplica ao código que é uma conta matemática. Se você for fazer seu jogo utilizando imagens de IA, provavelmente ele vai ficar feio e bem artificial. Então eu recomendo você usar só como uma ferramenta auxiliar. Isso por si só já é muito bom. E agora chegamos no game design, que é basicamente o modelo, a ideia que seu jogo vai funcionar. E de longe a área mais importante do seu game. Tem jogos feios que já fizeram sucesso, tem jogos bugados que fizeram sucesso, mas não tem nenhum jogo com game design ruim que tenha sido um sucesso. Aqui vai ser a alma e o corpo do seu jogo. Como que vai funcionar tudo? E minha dica aqui é, não tente inventar roda. Pegue duas rodas que já funcionam e existem e misture elas. Pegue ideias de jogos que já fazem sucesso e misture, modifique um pouco e faça com que seja um jogo novo. Stardew Valley, por exemplo, é uma reinvenção de Harvest Moon. Rotator é uma reinvenção de Vampire Survival. Foi o último jogo que eu lancei também, mas eu adicionei um sistema de torres para ser tipo um Tower Defense, além de, claro, o sistema de coleta de recursos também. O que eu tô tentando dizer aqui é que você tem que pegar ideias que funcionam, jogos que são bons, e acrescentar algo a eles, ficarem ainda mais divertidas. Então lembre-se dos jogos que você gosta, dos gêneros que você ama, e tente fazer algo daquele estilo. Quando você encontrar o nicho que você é bom, aí vai ser só aperfeiçoamento. E a maior dica que eu posso te dar para criar uma mecânica é fazer jogos pequenos. Pense uma mecânica simples, tipo pulo, e aperfeiçoe isso ao máximo. Celeste é basicamente isso. É claro que o game design do level é muito bom, mas tudo se baseia na movimentação do personagem. Então pense uma mecânica pequena, simples e torne ela divertida. Vampire Survival, todo jogo é baseado na combinação de poderes. Isso é o que torna ele divertido. Então pense a mecânica principal do seu jogo e aperfeiçoe ela ao máximo. Moonleap se baseou na mecânica de mudar as fases. Cube Escape dá de resolver puzzles, e assim vai indo. Está na hora de falar das ferramentas. Nem todas são gratuitas, mas você consegue encontrar coisas similares pela internet. Para desenhar pixel art, a ZBrush é o melhor de todos. Para arte digital, line art e outras coisas, o Krita é excelente. E para modelagem, você usa o Blender. Ferramentas para você organizar todo o plano, você pode utilizar o Milanote ou Obsidian. São ótimos. Assim você vai saber qual a ordem que você deve fazer as coisas. Como música e trilha sonora é algo que eu nunca fiz, então não vou citar aqui porque não vou saber qual é o melhor programa. Mas a minha dica mais importante é, lembre-se de GitHub. Sério, aprenda a controlar versões. Assim você vai conseguir salvar seu jogo e não perder ele em caso de algum problema. Sempre tendo um backup. Por fim, como aprender tudo isso? O erro clássico é assistir 50 horas de tutoriais e não fazer nada. Isso é o tutorial hell. O jeito certo de estudar em 2026 é essa linha aqui. E foi a que funcionou comigo. Primeiro você escolhe a sua engine. Procure tutoriais no YouTube sobre ela. Se você gostar e quiser algo mais aprofundado, aí você pode comprar um curso mais profissional. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal falando de cursos, tanto os gratuitos quanto os pagos. E mais importante, quais vale a pena. E depois que você começar a estudar, é sempre bom praticar. Tipo, no começo os tutoriais vão te pedir para fazer jogos simples. Pong, Flappy Bird e algo assim. Depois eu sugiro que vocês tentem fazer o jogo do começo até o fim. E publiquem esse jogo em um lugar como itch.io. Isso vai te ensinar bastante. Mas se eu tiver que dar uma dica de ouro, é procure Game Jams. Game Jams são competições de jogos em um prazo curto. Normalmente 48 horas
ou 7 dias, e quase sempre dão um tema para você fazer, ou seja, você vai ter que sair da sua zona de conforto e aprender algo novo. Isso de longe foi a coisa que mais me ajudou, e tenho certeza que se você participar de alguma, vai te ajudar também. Você pode encontrar algumas pela internet ou assinando algum curso, como do Noni ou do André Young, que sempre tem Game Jams. Então lembre-se, não vale a pena só estudar, você tem que praticar também. E eu acho que essas são todas as dicas que eu posso dar para vocês. E seguindo todos esses passos, da forma correta, seu primeiro jogo vai ser ruim. O segundo provavelmente também. Mas se continuar, eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir fazer algo realmente bom. Tipo, você não vai criar um jogo perfeito, mas só de você manter consistência na criação em 2026 já vai ser ótimo. Você vai aprender os fundamentos e como escolher as coisas. E em algum momento você chega lá. De qualquer forma, se você quer ver eu sofrendo na prática, aplicando tudo isso, se inscreve no canal e vamos desenvolver.